formação acadêmica? Meu nome é Leomar Soares da Rosa Júnior, eu sou formado em Ciência da Computação aqui na UFPEL, com mestrado em Computação na URGS e doutorado em Microeletrônica também pela URGS, com estágio sanduíche na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos. Leomar, como você chegou até essa área de atuação? Sempre quis trabalhar com isso? Desde a minha graduação, eu tive muito interesse pela área de hardware. Então, quando eu estava finalizando, resolvi fazer o TCC, estudando, investigando um pouco mais no hardware dos nossos circuitos integrados, para que eu pudesse, então, fazer a pós-graduação. E hoje eu atuo, basicamente, trabalhando com microeletrônica e hardware para computador. Em que área você desenvolve suas pesquisas? Podia explicar de forma mais simples o que ela estuda? A minha área de pesquisa também é focada na linha de hardware, mas um pouco também focada aplicando hardware para a educação. Então a gente desenvolve várias pesquisas para poder fazer a concepção, fazer a construção, né, a modelagem de um hardware eficiente, mas também construindo ferramentas de CAD para circuitos integrados, onde a gente pode, então, trabalhar com algoritmos, com programação voltado à automatização da construção do hardware. E um pouco nessa pegada, a gente trabalha também com ferramentas pensando na educação, pensando em ter ferramentas educacionais para que a gente possa ensinar de melhor forma a concepção de um circuito integrado. E o que te motivou a escolher essa área como foco de pesquisa? Curiosidade. Sempre tive a curiosidade como é que um processador trabalhava, como é que a memória trabalhava, como é que o computador conseguia utilizar um software, né? Enfim, interpretar um software para que a computação fosse feita e devolvida para o usuário. Então essa curiosidade, ainda antes de ingressar na computação, na faculdade, me despertou um pouquinho, né, o interesse por trabalhar com hardware. Não que eu não goste de programação, de software, também tenho atuado um pouquinho nisso, como eu disse para vocês, nas ferramentas, né? São softwares, mas o hardware ele estava comigo desde o princípio, né? A curiosidade por saber como o hardware funcionava. E qual é o principal objetivo da sua pesquisa? O principal objetivo é a gente conseguir, na linha de concepção de circuitos, é conseguir criar um hardware mais eficiente, que gaste menos energia e que seja, né, pequenininho, que a gente possa gerar chips que possam ser embarcados, por exemplo, smartphone, tablets de baixo consumo com alta eficiência, né, e pequeno. E do ponto de vista de aplicar o hardware e a computação na educação, é gerar então esses hardwares ou equipamentos, novos dispositivos que sejam portáteis, que possam ser aplicados na educação de modo que a gente tenha um sistema que seja autocontido, que não precise utilizar um computador, mas que a gente possa ter um dispositivo que pudesse ser utilizado, por exemplo, no interior lá no Amazonas, né? Em locais que a computação e a internet são de difícil acesso. Mas professor, o que exatamente vocês fazem no dia a dia da pesquisa? Vocês usam laboratórios, computadores, realizam entrevistas? A pesquisa é fundamentalmente desenvolvida no laboratório. Nós desenvolvemos software, desenvolvemos hardware, utilizando outro software e outros hardwares já existentes. Então nós temos muita manipulação de software e muita manipulação do hardware em si, na bancada no laboratório. E também a gente realiza pesquisas, né? Então muitas vezes a gente vai até o usuário final, por exemplo, uma escola, para utilizar junto com os professores e com os alunos e testar os nossos equipamentos, testar os nossos softwares para verificar se o que foi implementado, o que foi pesquisado, o que foi desenvolvido atende às necessidades. Professor, eu tenho uma curiosidade. Tem alguma ferramenta ou tecnologia específica que vocês usam? Ferramentas, alguma questão de desenvolvimento de hardware, como por exemplo usar kits prontos como Arduino, ESP32. Em termos de software, utilizamos linguagem C, C++, utilizamos Java. Então é um misto de tudo para que a gente possa conceber um dispositivo, né? E existe algum exemplo prático ou aplicação real que surgiu a partir do que vocês estudam? Sim, já temos várias na realidade, né? Quando pensamos em software, nós temos alguns softwares educacionais que já estão sendo utilizados tanto nas escolas de ensino básico fundamental ali, ensino médio, quanto também na universidade. Alguns softwares acadêmicos, né, que a ideia é que os alunos possam utilizar para auxiliar no aprendizado, por exemplo. E do ponto de vista de hardware, idem. Nós temos alguns protótipos que são testados, que são utilizados de fato lá na ponta pelos alunos, para que a gente, né, aprimore cada vez mais e tenha um produto de qualidade. E os estudantes da graduação podem participar da sua pesquisa? E como funciona essa participação?
Sim, os estudantes podem participar, eles participam como alunos de iniciação científica, desenvolvendo, então, entrando, na verdade, né, no projeto, no laboratório e interagindo com alunos de mestrado, com alunos de doutorado, para que a gente consiga formar equipes de excelência e o aluno possa utilizar o que ele tem aprendido na sua graduação para que a gente, então, crie uma equipe capaz de desenvolver essas soluções de software e de hardware. E quais são os próximos passos da pesquisa? Há novas perguntas ou projetos surgindo? Muitas ideias novas, vários projetos para ser desenvolvidos e a gente precisa de bons alunos para que a gente possa fazer isso. Os novos passos consistem agora na ideia da gente tornar viável esse software, esse hardware, fazendo o registro dos softwares, prototipando e criando, na verdade, as patentes que vão nos permitir que a gente faça a distribuição das nossas soluções aí, dos nossos hardwares e principalmente desses equipamentos, desses dispositivos e softwares educacionais. E que conselho você daria para os alunos e futuros alunos da computação que gostariam de fazer pesquisa científica na área? Que sejam curiosos, né? Que se perguntem, se questionem, perguntem, leiam bastante, procurem os nossos artigos, as nossas conferências e deem uma olhada no que está sendo publicado na área, quais são as soluções, as inovações que estão sendo feitas, né? Para que a gente possa, então, emergir, né? Do conhecimento da universidade para o sucesso profissional de todos esses alunos. Então, sejam curiosos, isso é importante. Muito obrigado, professor Leomar, por esclarecer nossas dúvidas. Valeu, pessoal. Estamos juntos. E onde é que a gente pode te encontrar, professor? No terceiro andar do ângulo, na sala 337. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Abraço!